Enquanto Estados Unidos e Irã discutem a paz no Oriente Médio, Israel afirma que os ataques ao sul do Líbano vão continuar como planejado. Quem explica isso para a gente ao vivo é a correspondente Priscila Yazbek, lá em Nova York. Até porque o Irã chegou a anunciar que estava interrompendo as conversas exatamente em protesto contra os ataques israelenses no Líbano, né, Priscila? Boa noite. Exatamente, Márcio. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. E o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que não vai apenas continuar os ataques no sul do Líbano, mas que pode atacar alvos em Beirute, na capital libanesa, caso o Hezbollah, que é o grupo armado financiado pelo Irã, não cesse os ataques ao território israelense. Depois dessa ameaça feita pelo primeiro-ministro israelense, a embaixada do Líbano em Washington disse que o Hezbollah aceitou uma proposta dos Estados Unidos para o fim das hostilidades, que seria ampliada para abranger todo o território libanês. E isso aconteceu depois dessa ameaça por parte de Israel, que levou a um novo deslocamento no Líbano. Lembrando, né, Márcio, que no início do conflito entre Irã e Israel também fez ataques ao Líbano, e isso gerou um deslocamento em massa de libaneses, e mais de 1 milhão de pessoas tiveram que se deslocar por causa dos ataques. O gabinete do primeiro-ministro israelense acusa o Hezbollah de violar o cessar-fogo entre Estados Unidos, Irã e Israel, mas aparentemente essa proposta de cessar-fogo que foi costurada pela embaixada do Líbano nos Estados Unidos pode funcionar, já que até mesmo um deputado do Hezbollah disse que o grupo apoiaria um cessar-fogo total em todo o Líbano como uma etapa preliminar para a retirada das tropas israelenses. Houve conversas anteriormente entre autoridades libanesas e autoridades israelenses, mas que não envolveram membros do Hezbollah, que além de ser esse grupo armado financiado pelo Irã, é também um grupo político com representação no parlamento libanês. Portanto, a falta de participação do Hezbollah em negociações anteriores impediu que esses ataques cessassem. Então, a ver se dessa vez essa conversa pode render algum tipo de interrupção de fato nos combates, a despeito do que disse também o primeiro-ministro israelense, que disse que continuaria com os ataques. E além disso, Márcio, pela manhã, a agência estatal iraniana reportou que as negociações entre Estados Unidos e Irã estavam suspensas depois dos relatos de ataques de Israel ao Líbano. Também houve troca de ataques entre os Estados Unidos e o Irã, inclusive em uma base americana no Kuwait. E o presidente Donald Trump começou o dia dizendo que acreditava que o Irã gostaria de fazer uma negociação, e depois, mais tarde, ele deu uma entrevista à NBC, e nessa entrevista ele disse que o Irã e os Estados Unidos já estavam conversando muito e que talvez seria melhor agora que eles ficassem em silêncio, e que isso não significava que os Estados Unidos fariam novos bombardeios ao Irã. Lembrando que Donald Trump está muito pressionado a encerrar esse conflito, já que a guerra tem gerado uma pressão sobre os preços, a inflação no mundo todo e também aqui nos Estados Unidos, principalmente sobre o preço da gasolina. Eu volto com você, Márcio. Muito obrigado, Priscila Yazbek. Conversar mais uma vez com Lorival Santana. Lorival, Donald Trump vem dizendo que as negociações continuam, mas está muito claro que as declarações do presidente americano entram em conflito com o que diz o Irã. E o status dessa conversa é absolutamente incerto. E neste momento o grande obstáculo é o conflito entre Israel e o Hezbollah. O Irã se recusa a seguir adiante nessas negociações, enquanto Israel continuar expandindo a ocupação sobre o Líbano. Pela primeira vez em 25 anos, Israel chegou até o forte de Beaufort, que é um forte histórico do Líbano, que fica sobre uma colina, uma região mais alta, e que por isso tem um alto valor estratégico para dominar a visão de uma vasta região do sul do Líbano. As tropas israelenses, elas cruzaram o rio Litani, que é um marco importante ali, né, que fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira com Israel, e ampliaram a sua operação para até o rio Zahrani, que fica a 10 quilômetros ao norte do Litani. Isso não acontecia há mais de 2 décadas, né? Então, é muito simbólico o que está acontecendo. O Hezbollah, por sua vez, fala em não atacar mais as forças israelenses terrestres que estão no território libanês, mas não disse nada a respeito dos mísseis e foguetes que dispara contra o norte de Israel, que foi
o início de todo esse problema, né? Desde o bombardeio iraniano, o Hezbollah, o bombardeio contra o Irã em 28, a partir de 28 de fevereiro, o Hezbollah retomou esses ataques a Israel. E para o Irã isso é vital. Então hoje o presidente Trump demonstrou que essas pressões realmente o estão atrapalhando bastante, né? Tanto Israel, ele conversou com Netanyahu, conversou com uma alta autoridade, que ele não quis dizer quem era, mas que a gente percebe que foi Joseph Aoun, presidente do Líbano. Ele não conversa diretamente com o Hezbollah, mas negociou, digamos assim, que isso Lorival, acontece na história, realmente, um presidente americano negociar com o Hezbollah. E só que assim, enquanto não ficar clara, não se resolver essa questão de Israel no Líbano, as negociações com o Irã não vão avançar. E aí o Trump falou assim: seria bom se as pessoas fizessem silêncio, parassem de falar sobre as negociações, o que é muito irônico, né? Porque o Trump está sempre falando das negociações, mas reclamou dos democratas e dos republicanos não patriotas, segundo ele, que o estão pressionando e isso está atrapalhando as negociações com o Irã. deu um pequeno pique de áudio, mas a gente conseguiu pegar toda a sua mensagem, Lorival, e a gente entende a enrascada que está metida o presidente Donald Trump, que não consegue negociar esse fim da guerra, um acordo de cessar-fogo mais concreto, e fica nesse impasse para o mundo inteiro. Muito obrigado, Lorival Santana.